Olá, meus queridos terceiranistas do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Há quanto tempo, não é? Sejam bem-vindos de volta. Espero que tenham aproveitado bem essa pausa de 1 mês e meio, sem aulas de filosofia, e que tenha dado para vocês refletirem um pouco a respeito daquilo que a gente já discutiu. E além disso, caso ainda não tenham assistido, caso não tenham aproveitado essa pausa para isso, vejam também as aulas gravadas para o pessoal dos primeiros anos e dos segundos anos. Afinal de contas, isso vai servir como uma boa revisão para vocês. Então, lembrando que na primeira metade, a gente fez uma revisão voltada para o Enem, daquele momento do nascimento da filosofia. Os pré-socráticos, os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. E aí, depois da revisão que a gente fazia, a gente sempre tentava fazer um comentário de alguma questão do Enem. Então a gente vai agora dar continuidade a esse mesmo esquema, essa mesma dinâmica. Vamos fazer uma revisão do próximo momento da filosofia e ao final comentaremos uma questão do Enem que toca esse momento. Então, se até o momento do período clássico da filosofia, isto é, Sócrates, Platão e Aristóteles, quando a filosofia realmente se consolidou como um projeto intelectual independente, o papel das cidades-estados era crucial para essa maneira de pensar. Nesse próximo momento das escolas helenísticas, a gente vai ver que houve uma grande mudança geopolítica. A gente havia falado um pouco da diferença das cidades-estados e do império, como essas organizações políticas poderiam influenciar maneiras diferentes de se pensar, dos intelectuais agirem. Que nas cidades-estados você tinha uma possibilidade maior de ter um pensamento meramente contemplativo, um pensamento, a busca do conhecimento pela mera busca do conhecimento. Enquanto no Império, os intelectuais tendiam a fazer sua atividade de pensamento mais voltadas para administrar o Império e para resolver, tecnicamente, os problemas e as necessidades deste Império. Acontece que nesse período das escolas helenísticas, emergiu um novo Império. Depois da Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas, essas duas potências se desgastaram tanto brigando, que lá ao norte da Macedônia veio o Filipe II, e ele fez uma reforma na organização militar. Ele reestruturou o exército dele de uma maneira que ele conseguiu sair dominando todas as outras cidades-estados e unificar o mundo grego sob o seu comando. Depois, o filho dele, talvez vocês já ouviram falar, o Alexandre o Grande, tendo esse união dos gregos e essa nova tecnologia militar, essa nova maneira de organizar o exército, ele saiu dominando todo o Império Persa e o Egito. E depois das suas conquistas, quando ele estava retornando para casa, ele foi assassinado com apenas 33 anos. Com apenas 33 anos, ele praticamente dominou todo mundo acessível naquela época. Então, não mais as cidades-estados tinham tanta autonomia. Então, nesse contexto, não mais você tinha aquela figura do cidadão-soldado intelectual, como fora o Sócrates, por exemplo. A maioria das pessoas estavam totalmente afastadas da participação política de suas cidades. Então, esse período das escolas helenísticas foi um grande período de resignação, das pessoas negarem alguma coisa, desistirem de alguma coisa. Então, além das escolas do Platão, a academia, e a escola do Aristóteles, o Liceu, também conhecido como os peripatéticos, porque eles faziam filosofia andando por aí, você tem 4 outras escolas. E todas essas 4 escolas são caracterizadas por algum tipo de resignação, por algum tipo de negação que elas fazem. E aí, nesse momento do helenismo, das escolas helênicas, o ponto principal, o assunto central, a preocupação primordial deles era a questão da ética. Ou seja, como viver bem, como ter uma vida feliz, como atingir a felicidade, a eudaimonia. Isto porque as pessoas estavam, de uma certa maneira, desesperadas, estavam tendo muitas guerras. Além disso, havia uma desconexão da participação na vida pública, nas tomadas de decisões da própria vida. Então havia uma certa resignação das pessoas.
Então, apesar dessas 4 escolas tratarem também de outros temas, né, como epistemologia, metafísica, lógica e etc., parece que o assunto principal, a grande preocupação deles, era a ética. Eles estudavam essas outras coisas em função, para justificar a sua visão ética do mundo, a seu projeto de felicidade. Então todas elas tinham algum ideal de o que é ser o sábio, e esse sábio tinha uma vida feliz, e esse sábio usava a sua inteligência para viver de uma maneira feliz, de uma maneira eudaimônica. Então dessas 4 escolas filosóficas do helenismo, a mais antiga é a dos cínicos. Eles traçam a sua história desde o próprio Sócrates. E o mais famoso dos cínicos é o Diógenes de Laércio. Se você procurar, você vai ver que tem várias histórias divertidíssimas, várias anedotas, né, se são verdade ou não, aí já é outro problema, a respeito desse Diógenes de Laércio, exercendo a sua atividade filosófica como uma maneira de buscar a felicidade. Então o nome cínicos significa literalmente cachorros. E por que eles tinham esse nome? Bem, os cínicos eles negavam, de uma certa maneira, eles repudiavam a vida social em civilizações, em cidades. Eles julgavam que a felicidade estava, de alguma maneira, na autossuficiência completa. Ou seja, de você ser um indivíduo totalmente autossuficiente e não depender dos outros para existir. Então é nesse sentido que os cínicos se consideravam cidadãos do mundo. Então eles não se viam como membros de uma polis, de uma cidade, de uma nação. Mas eles se viam como indivíduos que eram membros da humanidade como um todo. Ou seja, não há separações entre humanos que dependem das convenções sociais. Então você vai lembrar lá dos sofistas, aquele grande debate, né, entre convenções sociais, normas arbitrárias e natureza. Os cínicos negavam a validade dessas normas e buscavam viver apenas de acordo com a natureza. Então para eles, tudo que vinha da própria natureza era bom. E aí parte do modo de viver dos cínicos era a tentativa de você chocar a sociedade, mostrar para a sociedade a hipocrisia dela. Então os cínicos é como se fosse uma espécie dos punks daquela época, né? Tentavam jogar na cara da sociedade a hipocrisia dela. Então algumas anedotas famosas dos cínicos é, por exemplo, a ideia de que Diógenes de Laércio estava tomando banho de sol, fazendo nada, e aí o Alexandre o grande imperador, né, o homem mais poderoso de todos, chegou diante dele, na frente dele, sabendo da fama dele, e disse: Diógenes, o que tu quiseres eu te dou. E aí Diógenes olhou para a cara dele e disse: eu quero que tu saia da frente do meu sol, que tu tá fazendo sombra, eu não tô podendo pegar sol. E aí diz a anedota que Alexandre o Grande disse que o Diógenes era de fato o homem mais sábio do mundo, e que se ele não fosse o próprio Alexandre, ele ia querer ser o Diógenes. Outra famosa anedota do Diógenes é que Platão teria definido o ser humano como um bípede sem penas. E aí Diógenes pegou uma galinha no mercado, tirou as penas todinha dela, chegou na academia, jogou a galinha depenada e disse: olha aí o ser humano do Platão, eis o homem do Platão. E aí, nessa verve de querer chocar a sociedade e mostrar as hipocrisias e fazer tudo que é de natural, tal como cães, eles faziam coisas do tipo se masturbar em público, ou fazer sexo na frente de todo mundo mesmo, tal como os cães fazem. Comer qualquer comida de qualquer jeito, não se preocuparem com a higiene, andar descalço. O Diógenes, por exemplo, dizem que ele morava num barril, né? Feito Chaves lá. E aí muitos descrevem o Diógenes como o Sócrates que ficou doidão, né? O Sócrates muito doido. Justamente porque é como se fosse uma versão exagerada do Sócrates em relação ao desapego com as coisas materiais e com as necessidades de ter status na sociedade. Então perceba que a grande negação dos cínicos é a negação da sociabilidade do homem, né? Essas
normas arbitrárias do viver em sociedade, dos bons costumes, dos bons modos, da etiqueta. E aí, outra escola importante também nesse momento é a escola dos céticos. Então, provavelmente vocês já escutaram esse termo, céticos, né? Aquele que duvida, que questiona e por aí vai. Então, os céticos, eles viam as várias opiniões, as várias escolas de filosofia, né? As várias correntes de pensamento, todas elas discutindo, todas elas julgando-se donas da verdade, porém, eles sempre conseguiam encontrar meios de questionar e de duvidar essas verdades que as escolas julgavam ter. Então a ideia dos céticos é que a gente não tem como chegar a alguma verdade. O conhecimento mesmo, é impossível. Então a escola dos céticos era voltada em tentar derrubar as bases dos conhecimentos, as crenças principais das outras escolas. E aí o movimento cético foi um pouco difuso na antiguidade. A própria academia platônica teve um período que foi tomada pelos céticos. E você tem também um grande nome do ceticismo, que é o Pirro. E outro nome, mais tardio, né, o sexto empírico. É um nome engraçado, né? Isso é porque os romanos tinham esse negócio de dar nome para os filhos de quintus, sextos. Acho que chegava uma hora que era tanto filho que eles perdiam a criatividade. Ah, esse foi o filho quinto, esse foi o filho sexto, aquele foi o filho sétimo, né? Então, a ideia dos céticos é o quê? Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente fica com uma certa agonia. A gente fica com uma certa coceira intelectual. E a gente quer descobrir a verdade a respeito daquilo. Então, os céticos diziam que se a gente assume que é impossível a gente saber a verdade das coisas, a gente acalma a nossa alma. Então, a gente tem uma vida mais feliz se a gente resigna a nossa necessidade de tentar fazer algo que é impossível, que é tentar conhecer a verdade. Então, eles tentavam mostrar pra gente a impossibilidade de saber a verdade sobre qualquer coisa. E parte desse projeto era essa tentativa de ficar refutando os dogmas, as crenças das outras escolas. Então vocês vejam que os céticos também eram uma escola que exagerava o projeto socrático em um sentido. O Sócrates fazia muito aqueles questionamentos para checar se a opinião das pessoas eram verdadeiras ou não. Mas o Sócrates não negava a existência da verdade e não negava a possibilidade da gente se aproximar dela. Os céticos pegam este aspecto da filosofia socrática e colocam como eixo central do seu projeto de busca da felicidade, esquecendo o resto do projeto socrático. Então vocês vejam, né? Essas duas primeiras escolas das quais falamos, os cínicos e os céticos, eles meio que pegaram um aspecto do Sócrates e exageraram e colocaram como centro, como sendo o principal da filosofia, né? Como sendo a parte essencial da filosofia, esquecendo do restante que é importante para a filosofia socrática. E fazem isso em busca da felicidade. Então vamos agora para a solução de uma questão a respeito das escolas helenísticas que caiu no Enem. Pirro afirmava que nada é nobre e nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Então percebam que, mesmo tratando-se de uma doutrina mais intelectual a respeito do que é verdade, o que não é verdade, o que a gente deve acreditar ou não acreditar, ela tem uma finalidade ética de como você deve agir e se comportar. E se comportar de tal maneira para ser feliz. Então vamos para as alternativas. O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por, letra A, desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. Letra B,
atingir o verdadeiro prazer como princípio e fim da vida feliz. Letra C. Defender a indiferença e a impossibilidade de se obter alguma certeza. Letra D. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. E letra E. Agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer o homem bom e belo. Então percebam que na letra A gente tem uma visão muito mais cínica, né? Ou seja, você desprezar as convenções e obrigações da sociedade. Já os céticos são, nesse sentido, o oposto dos cínicos. Como não há natureza, como não há verdade que a gente possa saber, a gente tem que se resignar aos costumes e aos hábitos que vigoram. Senão a gente não teria como agir, né? Então, sendo necessário agir, a gente age feito o pessoal age mesmo. Sem se preocupar e sem tentar, sem quebrar a cabeça para saber o que é que seria a natureza, o que é que seria a verdade, o que seria o bem e o bom. Letra B. Atingir o verdadeiro prazer como princípio e fim da vida feliz. Ora, se está falando de verdadeiro prazer e os céticos rejeitam qualquer possibilidade de verdade a respeito de seja lá o que for, então obviamente não pode ser essa letra, né? Letra C. Aí sim, que é a opção cética, né? Defender a indiferença, né? Tanto faz. Não tem diferença nenhuma entre bom e mal, entre belo e feio. Tanto faz. É tudo uma questão de hábitos e costumes. E a impossibilidade de obter alguma certeza. Então, exatamente é esse, né? Como não há uma verdade atingível, a gente não pode ter certeza a respeito de nada. Tem que se resignar aos palpites, e nenhum palpite é melhor do que o outro, então a gente simplesmente segue o fluxo aí, sem quebrar a cabeça com isso. Letra D. Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Aí que está a questão, né? Os céticos, eles, ao negar a verdade, negam também a esperança da gente conhecer qualquer coisa que esteja, né, transcendente. Então também não poderia ser essa daí. E letra E, agir de forma virtuosa e sábia, a fim de enaltecer um homem bom e belo, está muito mais próximo àquele projeto socrático, platônico, aristotélico, do que ao das escolas helenísticas. Ao menos certamente não a escola dos céticos. Então fica aí essa questão, a resposta seria a letra C. Pelo que eu estou vendo, não vai dar tempo da gente falar das outras duas escolas helenísticas, que são os estoicos e os epicuristas. Até porque são escolas que têm mais assunto a se falar. E além disso, é bom vê-las em oposição uma à outra. Assim como achei interessante colocar os cínicos e os céticos em oposição, né? Os cínicos com a ênfase exagerada na prática e os céticos com a ênfase exagerada na teoria. É interessante ver os estoicos e os epicuristas em oposição. Então vou deixar para o próximo vídeo falar dos estoicos e dos epicuristas, tá bom? Até a próxima!